E aí, turma da ESA, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, porque eu, Andressa Sacramento, quero continuar desvendando esse conhecimento da matemática com vocês. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje eu trago a unidade temática de geometria e grandezas e medidas. Opa, duas unidades temáticas, professora? Isso. Eu quero trabalhar polígonos, que está aí dentro do campo da geometria, e perímetro de polígonos. É muito importante a gente fazer essa relação para que vocês possam perceber, né, a conexão que a matemática tem. Então, a gente vai trabalhar aqui em conjunto. Então, o que é que eu espero que vocês adquiram aí de conhecimento? Reconhecer a caracterização de um polígono e suas denominações. Então, triângulo, quadrilátero, pentágono. Então, a gente vai trabalhar aí em cima de alguns desses polígonos, tá? E determinar o perímetro de quadriláteros, triângulos e outros polígonos representados em malhas quadriculadas. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa aula de hoje. E aí eu trago essa situação para que a gente possa pensar um pouco. Usando a malha quadriculada de 1 centímetro por 1 centímetro, construa diferentes retângulos de área igual a 12 centímetros quadrados, calcule seus perímetros, compare os resultados e descreva o que observar. Tá? Então, a gente vai iniciar aí por esse processo. Ô, professora, a senhora vai trabalhar perímetros e polígonos, entrou área aí no meio. Calma aí que a gente já teve a aula de área. Então, a gente vai trazer também aí esse conhecimento que é importante para que a gente possa resolver esse probleminha aí, ok? Então, tranquilinho, começa a pensar aí, porque a gente vai começar a conhecer um pouco desse conceito da aula de hoje. Polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta. Então, o que é que a gente pode perceber aí na imagem? Vejam que eu tenho duas representações de dois polígonos aí, e a gente percebe o quê? Que são linhas fechadas, veja que os segmentos de reta se encontram, né? Eles não se cruzam, eles se encontram a partir dos vértices, né? Da relação dos vértices, e aí a gente faz aí essa representação demonstrando um polígono. Não posso ter uma linha aberta, ele não vai configurar aí polígono, tá? Só linhas fechadas, o polígono deve estar todo representado por segmentos de reta, formando essa relação aí dos lados do polígono. Então, os polígonos dividem-se em dois grupos, os convexos e os não convexos. Opa, professora, explique melhor isso aí. Presta bem atenção. Um polígono será chamado de não convexo quando os pontos A e B estiverem em seu interior e parte do segmento AB em seu exterior. Presta bem atenção à figura que está aparecendo aí. Veja que eu tenho um polígono, tá? E aí eu tracei, né, um segmento de reta, né, ali, para que a gente pudesse ver essa relação, tá, da representação. Ele foi construído no interior do polígono, mas perceba que uma parte, né, desse segmento de reta está na parte exterior. Então, quando ele está aparecendo uma representação na parte exterior desse segmento de reta, tá, ele é um polígono não convexo. Já o polígono convexo é diferente. Eu vou traçar dentro, né, do polígono o segmento de reta AB, tá? Então, quando todo o segmento de reta estiver contido no interior do polígono, independente da posição dos pontos, é um polígono convexo, tá? Então, presta bem atenção aí a essa relação, porque, professora, mas lá no de cima eu poderia fazer ali o segmento de reta dentro do polígono. Mas, lembrando, né, que os pontos estão em toda a representação que a gente encontrar. Então, eu tenho vários pontos aí dentro desse polígono. E
a gente percebe que os dois pontos estão dentro do polígono, mas um traço diferente. E lá no outro, não. Em que posição eu colocar esses dois pontos dentro do polígono, ele vai estar totalmente dentro do polígono. Ok? Deu para entender? Então, tem que ser em relação a onde os pontos estão colocados. Veja lá na primeira figura que os pontos estão colocados ali próximo, né, das duas representações aí que vai afinando aí, formando como se fosse formar um triângulo, né? Então, aí quando vai formando essa representação, mas o traço do segmento de reta, na parte do segmento de reta e do segmento AB, está fora, né, do polígono. Então, não configura aí um polígono convexo, ok? Então, vamos seguir. Quais são os elementos do polígono convexo? Que é o que a gente vai trabalhar mais aqui. Os lados. Olha, isso aqui eu estou repetindo algumas coisas, então é só para a gente relembrar por quê. A gente já trabalhou figura plana, que a gente viu que na figura plana tem lados, vértices, né? A gente já viu, né, nos sólidos geométricos também que eu tenho essa representação de vértices, de lados, né? A mesma coisa. E aí aqui a gente vai dar só uma complementação, trazendo outros contextos para que a gente possa compreender. Então, o lado, né, os lados do polígono convexo, cada segmento de reta que forma o polígono é um de seus lados. Então, cada segmento de reta desse, que vai se juntando, se encontrando, né, num vértice, eles se encontram formando vértices, então aí o que é que eu tenho? Os lados do polígono. Então, os vértices são os pontos de encontro entre os lados de um polígono. Encontrei, ó, o pontinho lá é o meu vértice, né? Deu um lado com o outro, né? O encontro dos dois vão formar esses vértices. Ângulos internos são os ângulos entre dois lados consecutivos do interior do polígono, porque dois lados, olha lá a representação, lá em cima na parte superior, ó, tem uma curvazinha indicando o ângulo interno. Então, ali, ó, na junção desses dois pontos, né, desses dois lados, necessariamente, na realidade, então a gente vai ter o quê? No encontro desses dois lados, eu formo ali na parte interna, né, um ângulo interno, tá? Então, aí a gente tem os ângulos internos. Temos também o ângulo externo, que ele é transformado, ele aparece no exterior do polígono, tá? E aí como é que eu faço? Ah, professor, como é que eu vou descobrir isso? Vou fazer um prolongamentozinho do lado consecutivo a ele. Então veja que eu estou aí utilizando a parte aí do polígono, que vocês estão vendo aí uma curvazinha do lado de fora e um prolongamento, né, de um dos lados. Prolongando um dos lados, que é consecutivo a outro da lado, eu tenho aí a formação do ângulo externo. E as diagonais, que são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Ah, professor, que palavra é essa consecutiva? Consecutivo é que está próximo. Então, os dois lados ali, ó, são consecutivos, porque eles se encontram no mesmo vértice. Então, eles estão, ó, no mesmo, né, próximos. Então, o que é que a gente pode fazer? Fazer esse prolongamento para o ângulo externo e o ângulo interno vão estar relacionados também a essa relação aí consecutiva. Então, as diagonais, a gente percebe o quê? Que há essa relação aí dos vértices, né? E não consecutivos, tá? Não posso fazer aí a relação, dizer que dois vértices consecutivos eu vou ter uma diagonal. Não, a diagonal é ligada a dois vértices não consecutivos, como mostra a figura. Ok? Então, vamos classificar um pouco dos polígonos. Um polígono pode ser classificado de acordo com as suas características. Uma delas é o número de lados ou de ângulos, tá? Então, quando um polígono convexo possui todos os lados congruentes porque tem as mesmas medidas, e todos os ângulos internos com a mesma medida, ele é chamado de regular. Então, eu tenho aí um polígono regular. Que polígono é esse? Um quadrado. Opa, professora, mas a senhora já trouxe o quadrado lá na relação com os quadriláteros. Isso. Veja que tudo aí se encaixa, né? Tudo vai, um conteúdo vai puxando o outro. Isso aí. Mas ele é um polígono convexo, porque ele tem os ângulos internos e com a mesma medida, vejam aí, ó, todos 90 graus, que a gente pode ver a representação aí, todos os ângulos 90 graus, e todos os lados são iguais
na representação do quadrado. Então, lados e ângulos congruentes, polígono regular, tá? E aí eu tenho a classificação dos polígonos como polígono irregular. O que é um polígono irregular? Quando seus lados não são todos iguais e seus ângulos internos não têm a mesma medida. Opa, professora, o retângulo, né? Então, o que é que ocorre aí? Né? O que é que a gente pode perceber? A gente percebe aí no retângulo que há uma medida diferente nos seus lados. Ah, mas os ângulos, professora, se a gente for observar, os ângulos são de 90 graus, sim. Mas, o que é que a gente percebe? Os lados são diferentes. Se os lados são diferentes, eu tenho só os lados paralelos aí iguais, né? O lado AB, DC são iguais à mesma medida. AD e BC são iguais à mesma medida. Mas eu preciso que todos sejam iguais para que ele seja um polígono regular. Então, aí ele é irregular. Então, um retângulo é um polígono irregular, pois seus lados são 2 a 2 diferentes. Ou seja, o valor da medida da base é sempre diferente do valor da medida da altura, ok? Então aí, em relação à medida dos seus lados, o retângulo ele é reconhecido como um polígono irregular. Entre outros, tá? Vocês pesquisam aí outros. Pelo meu tempo, eu só posso mostrar aqui algumas informações, dar uns spoilerzinhos sobre o assunto. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Então, como é que a gente vai fazer a representação? Número de lados, 3, é o triângulo. Lembra lá do triângulo que tem 3 lados? É um polígono regular. Por quê? Ah, professora, tem triângulo que tem medida diferente. Mas lembra lá do triângulo equilátero? O triângulo equilátero ele tem 3 lados e ele é um polígono regular, beleza? E tem as mesmas medidas, né? Nos seus ângulos, ok? O 4, o quadrilátero. Opa, professora, preciso lembrar que tem quadriláteros que têm medidas diferentes. Isso aí. Então, nem todo quadrilátero vai se encaixar aí no polígono regular. Lembra? Eu tenho quadriláteros. Quem são os quadriláteros? O quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango. São quadriláteros, porque tem 4 lados. Mas eu tenho que identificar quais são os regulares. Por isso que ele não especifica só o quadrado, só o losango, só o retângulo, porque eu preciso perceber aí, dentro do grupo dos quadriláteros, quem são os polígonos regulares, ok? 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. E 12 lados, dodecágono. E para completar, o 20 com icoságono. Beleza? Tem mais, pesquisem mais. Esses são os principais, o que a gente utiliza mais. Beleza? Então vamos seguir. O que é que eu preciso entender de perímetro? Lembra que a gente já trabalhou perímetro? Que perímetro é a medida do contorno de uma figura plana, né? A medida do contorno de uma representação geométrica, né? Pode ser do círculo. Então, o que a gente tem aqui como representação? Dentro do polígono, né? Lembrando que o círculo não está a circunferência, o círculo não está nesse grupo, né? De polígonos regulares, porque ele não tem lados. Então, eu posso trazer aqui para o perímetro de um polígono, né? A soma das medidas de seus lados. Ok? Então, é possível usar essa propriedade para todo polígono, porque o círculo é o único que traz uma referência aí que eu preciso saber a medida do seu contorno, né? Que ele não vai ter lados, mas eu tenho um contorno em que eu posso trabalhar aí a medida desse contorno, que é o meu perímetro, tá? Então, aqui a gente pode fazer o quê? Foi polígono, foi regular ou irregular, tá? Eu posso trabalhar aí com a medida dos seus lados, ok? Somando essas medidas, eu tenho aí a referência de perímetro, tá? Então, essa propriedade ela pode ser usada em qualquer polígono, sempre relacionados aí ao segmento de reta, tá? Uma vez que os lados dos polígonos serão sempre segmentos de reta, ok? Beleza? Deu para entender? Então, um exemplozinho aí, ó, perímetro igual a 4L. Por que 4L? Os lados do quadrado são iguais.
Olha aí um polígono regular. Se são iguais, 4 vezes L, 4 vezes a medida da letra L. Então, aí é o que eu tenho na outra representação, o retângulo. Por que P igual a 2A mais 2B? Porque eu vou multiplicar o valor do A aí, que é igual, o mesmo valor, aí vou multiplicar o valor de B e adicionar os dois. Ou adicionar normal, L mais L mais L mais L, ou B mais A mais B mais A. Ok? Mas aí, para simplificar, eu posso multiplicar, né, que não tem a mesma medida, a letra A, e depois multiplicar a letra B. Beleza? E adicionar. Vamos seguir. Então, preciso lembrar também medida de superfície. Lembra lá da área de uma superfície, em que eu preciso calcular a altura e a largura? Então, a unidade fundamental usada para medir superfície é o metro quadrado, que corresponde à área de um quadrado que possui os lados medindo 1 metro cada um. Então, essa unidade advém do metro linear. Lembra lá, eu tenho aí 1 metro de comprimento. Quando eu calculo a área, multiplicando 1 vezes 1, eu vou ter 1 metro quadrado aí, a superfície rosa aí desse quadrado. Ok? Deu para entender? Então, vamos seguir. Então, o que é que a gente tem aqui? Observando o quadrado de 1 metro, quando eu calculo, como eu falei anteriormente, vou ter 1 metro quadrado. Então, a área da superfície é de 1 metro quadrado. Toda medida é constituída de um número e de uma unidade padrão. Então, eu tenho um número que tem aí, né, a medida dos lados desse quadrado. Então, multiplicando seu comprimento com sua altura, eu vou ter 1 metro quadrado, tá? Então, vamos seguir. Vamos solucionar agora o nosso problema. Olha que a gente já sabe aí a representação de cada quadradinho desse aí, né? 1 por 1. Então, a gente tem o que aí? 1 metro quadrado por cada quadradinho. Mas ele quer que a gente construa diferentes retângulos de área de 12 centímetros quadrados. Poxa, professora, tem a opção de fazer isso aí, mas será que eu vou conseguir fazer triângulos diferenciados? Vamos ver. Veja só, para que eu tenha a área 12 centímetros quadrados, eu preciso pensar em quê? Em dois números que multiplicado me dê 12, beleza? Então, quem pode aí ser multiplicado e me dar o valor 12? 2 vezes 6, 1 vezes 12, né? Eu posso fazer 3 vezes 4 e ter vários retângulos aí diferentes. Então, vamos lá fazer essa representação. Vamos solucionar. Eu construí aí um retângulo vermelho, está meio clarinho esse vermelho, mas a ideia é que ele seja vermelho. Vamos lá. Então, esse primeiro aí, ó, retângulo que foi construído. Vejam que eu selecionei 3 quadradinhos aqui, ó, no comprimento. E na largura, eu construí aqui 4 quadradinhos. Então, quando a gente coloca, ó, 4 mais 4 mais 4, vou pelas larguras aqui, 4 mais 4 mais 4, eu vou ter 12, certo? Fui para o retângulo azul. Que representação eu fiz? 2 por 6, ou seja, 2 vezes 6, 12. Beleza? Deu para entender? E aqui eu fiz novamente 3 vezes 4, só que numa posição diferenciada. Veja que no outro eu coloquei 4 na largura e 3 no comprimento. Aqui eu botei, ó, 4 no comprimento e 3 na largura. Mas me deu também aí uma representação de um retângulo. E aqui 1 e 12, né? Um quadradinho na altura e 12 no comprimento. E aí o que é que a gente tem? Retângulo vermelho. Quem é o meu perímetro? Eu não tenho 3 e 4 aqui na lateral, 3 no comprimento e 4 na lateral, na altura. Então, o que é que eu vou ter? 3 mais 4, 3 mais 4. Tá? 3 mais 4 mais 3 mais 4. Que é igual a 14 centímetros. Ok? Porque 14, 4, 4, 8. 8 com 3, 11 com 3, 14. Beleza? Retângulo azul. 2 por 6, né? Largura 2, comprimento 6. Então, 6 mais 2, mais 6, mais 2. Que eu não tenho que adicionar todos os seus lados. Então, igual a 16. Ou, professora, poderia fazer aquela opção lá, ó. 2 vezes 4, mais 3 vezes 2. Tá? Ou aqui, ó, novamente, ó.
6 vezes 2 mais 2 vezes 2. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Retângulo laranja. Então, quanto a gente teve no retângulo azul? Opa, esqueci. 16. 6 mais 6, 12. Com 4, 16. Aqui eu tenho quem? Retângulo laranja. Qual foi a representação? 3 por 4. Então, ó, 4 mais 3 mais 4 mais 3, que é igual a 14 centímetros. Oba, já tenho 2 aqui, ó, que tem a mesma medida. O que é que a gente pode tirar de conclusão? Que 2 retângulos diferentes, né, construídos aí na malha quadriculada, podem ter a mesma medida, ok? E aqui eu tenho, ó, no retângulo verde, 12 mais 1 mais 12 mais 1. 12, 12, 24. Mais 1, 25, mais 1, 26. Então, aqui, ó, o maior retângulo que eu posso formar, 26 centímetros. E a gente pode chegar à conclusão que podem ter figuras geométricas planas, né, que tenham o mesmo perímetro. Por que isso ocorreu? A gente percebe que eles tiveram a mesma medida. O que alterou aqui foi o quê? A representação de como ele foi construído. Ok? Então, pode ocorrer essa relação também. Então, eu espero ter deixado aqui mais um conhecimento para vocês, porque hoje a gente trabalhou polígonos regulares, que são aqueles que possuem todos os seus lados e ângulos iguais. E um polígono será irregular se não possuir essas características. Então, se ele não possui lados iguais, se ele não possui ângulos iguais, ele é irregular. E o perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados. Ok? Então, o que a gente compreendeu aqui hoje, a gente trabalhou um pouco da geometria, conheceu um pouco mais sobre polígonos, trazendo aí mais conhecimentos ainda sobre quadriláteros, né, que a gente já trabalhou, figuras planas. E aí, trouxemos também grandezas e medidas, né, para que a gente pudesse, utilizando esses polígonos, trabalhar aí a questão do perímetro. Precisamos também da área. Veja quanto conhecimento interligado, ligado aí para que a gente pudesse conhecer um pouco mais da matemática. Então, estuda, pesquisa, debate com o teu professor, porque é importante essa relação da matemática para que você possa ver que a matemática é uma conexão e é importante que você possa conhecer um pouquinho dela a cada momento e interligar os seus conteúdos. Ok? Então, eu só tenho a agradecer as referências e aqui vai o meu abraço, porque é uma grande satisfação estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática e eu te espero na próxima aula, no mesmo horário, terça-feira que vem. Até lá!